falar com vocês sobre o plano ou a visão de Deus para a igreja. Capítulo 13 do livro de Números, a visão de Deus para a igreja. Deus tem uma visão para a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E tem muita gente que pensa que a igreja só começou depois de Jesus, né? Jesus veio, morreu na cruz, e aí então começou a igreja. Mas se você lê o livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 11 em diante, você vai ver que no plano de Deus, Israel lá no passado já era a igreja, era o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus, o povo salvo por Jesus. Não existe outro Salvador, nunca existiu, nem no Velho Testamento. Era o próprio Jesus, e a salvação lá era ensinada quando se matava um cordeiro. Aquele cordeiro era um símbolo de Jesus, o sangue era derramado, porque nós fomos comprados pelo sacrifício de Jesus, pelo seu sangue. Então o sangue era oferecido para Deus como expiação, como pagamento, e foi assim que você foi salvo, porque o sangue de Jesus fez o pagamento dos seus pecados. E isso é uma coisa que vem lá do Velho Testamento até hoje e vai até o fim. Então aí vem Jesus, a Bíblia diz, na plenitude dos tempos nasceu Jesus. Então quando você olha para Jesus, você olha para trás, está olhando para o Velho Testamento, você olha para frente, está olhando para o Novo Testamento. O Velho Testamento diz lá em Hebreus capítulo 9, lá pelo versículo 6, 7 e 8, que era uma parábola. As coisas do Velho Testamento, os rituais do Velho Testamento, era uma parábola. Está escrito essa palavra lá, parábola para o tempo presente. Quer dizer, apontava o que ia acontecer. Então o Novo Testamento nada mais é do que o cumprimento do Velho Testamento. E não tem nenhum princípio no Novo Testamento que não tenha vindo do Velho Testamento. Se você procurar no Novo Testamento encontrar um princípio e você não conseguir achar ele no Velho Testamento, está entendendo o princípio errado. Porque todos os princípios do Novo Testamento vieram do Velho Testamento. Amém? Amém? Aleluia! Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre a igreja naquele tempo, lá no Velho Testamento, que serve para nós hoje, é a mesma palavra. Deus não tem outro plano, Deus não é um homem para mudar, para mentir, para se arrepender, para fazer as coisas diferentes. Falando em fazer coisas diferentes, tem muito cristão aí pensando que depois do pecado Deus teve um plano B. Você já pensou um Deus que sabe todas as coisas antes de criar? Que sabe todas as coisas antes dela acontecer? Um Deus assim não tem plano B, só tem plano A. E o plano A era sempre em Jesus. Foi em Jesus no Jardim do Éden, naquela árvore da vida que era Jesus. E continuou sendo até hoje. Jesus é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. Amém? Então aí no capítulo 13 e 14, existe uma visão de Deus para o seu povo. O texto está falando de uma visão de Deus para o seu povo, que é a mesma coisa que Deus tem para hoje. A igreja é o corpo de Cristo, e Deus tem uma visão para o corpo de Cristo. E sabe, muitas vezes nós só pegamos no individual. Nós vivemos numa sociedade individualista. Tanto que se você pega o Velho Testamento, a maneira de você ver o Velho Testamento, ela é muito mais coletiva do que individual. Por exemplo, no Velho Testamento a salvação só se dava para quem era parte do povo de Deus. Senão não era salvo. Se você quiser ler onde está escrito isso, é simples. Você vai lá para o livro de Gênesis, quando Deus faz a promessa de Abraão, ele diz assim, que todo aquele que não for circuncidado está fora da aliança e tem que morrer. É sério a coisa. Então, o que é que acontece? Essa palavra é para hoje, porque é um princípio de Deus. Deus tem uma visão para a igreja é o corpo de Cristo do qual ele é o cabeça. E Jesus sempre foi o cabeça desde o Velho Testamento. Imagine se Jesus não fosse o cabeça do povo lá no Velho Testamento. Aí a gente chega no céu e está todo lá o povo do Velho Testamento. E nós chegamos lá e a gente olha para o pessoal do Velho Testamento e diz, a gente é melhor que vocês, porque olha quem é o nosso cabeça. Vocês não tinham cabeça. Jesus era o cabeça. Sempre foi cabeça do corpo. Todo que foi salvo lá no Velho Testamento, se você quiser ver isso na Bíblia, leia Hebreus capítulo 11, foi salvo pela fé. Não tem outro jeito de salvar. Pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Não tem outro meio de salvação.
Pedro diz para aquele aleijado, quando vieram perguntar para eles, como é que esse camarada foi salvo lá na Porta Formosa, aquele paralítico, ele disse, não há outro nome dado dentre os homens pelo qual importa que sejam salvos. Não existe outro nome, nunca existiu. Amém? Então hoje nós vamos ver esse plano que Deus tem para a igreja. Capítulo 13 aí, e eu quero ver com você, à medida que nós lemos. Nós vamos lendo o texto e vamos meditando no que o texto está dizendo para a gente. Mas eu escrevi uma introduçãozinha aqui. O povo de Israel já tinha atravessado o deserto e estava para entrar na terra prometida. Deus manda Moisés enviar 12 espias, um de cada tribo. E eram líderes. 12 espias, um de cada tribo. Para espiar a terra, para ver a terra da promessa. E para trazer as informações para o seu povo. A terra prometida é como um tipo da nossa vida cristã hoje em dia. E como é que é a nossa vida cristã hoje em dia? A nossa vida cristã é como aquilo que Deus fez no Velho Testamento. Ele trouxe o povo para uma terra prometida. Mas na terra prometida tinha gigantes que eles tinham que vencer, tinham problemas que eles tinham que vencer. Não era uma coisa sem luta, é assim a vida cristã. Você tem que possuir a vida cristã, perseverar na vida cristã. Então, nós vamos desfrutar das coisas, porque naquele tempo a terra prometida lá para eles era como que uma antessala do céu. E hoje, quando você nasce de novo em Jesus, a Bíblia diz que você fica sentado em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Está escrito lá em Efésios e está escrito em Colossenses 3. Ok? Isso que eu estou dizendo. Então o que acontece? Você entra no reino. Jesus disse que se você não nascer de novo, você primeiro nem vê o reino. E segundo, você não pode entrar no reino. Porque como é que você vai entrar num reino que você nem vê? Então Jesus falando com Nicodemos disse, você tem que nascer de novo. Então quando você nasce de novo, e eu espero que você que está aqui nessa manhã, tenha nascido de novo, seja uma nova criatura, em Cristo Jesus, então você está num processo chamado santificação. Quando você nasceu de novo, você foi liberto da condenação do pecado. Hebreus 8 diz, já não há mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Aí você então começa a andar na sua vida cristã. E na vida cristã, o que Deus quer que aconteça com você é que você seja livre do poder do pecado. Da condenação você já está livre, porque alguém pagou o preço da tua condenação. Mas agora Deus quer livrar você do poder do pecado. E a Bíblia diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós. E aí então vai chegar uma hora que ou você vai para Jesus, ou Jesus vem para a gente, que você vai entrar num período chamado glorificação. Que é quando você vai receber um corpo novo, semelhante ao corpo de Jesus da ressurreição. Aí você não tem mais a presença do pecado. Aí não tem mais a presença do pecado. Porque aí você é glorificado, você recebeu um corpo glorificado, amém? Então o povo está lá naquela terra. E Deus manda Moisés mandar os espias. Veja o versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, quem mandou foi Deus. Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais, enviaram um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Então Deus diz, Moisés, manda, que eu quero dar uma antevisão. Eu quero mostrar uma antevisão. Eu quero que eles vão lá, que eles comecem a olhar a terra e eles vejam toda a terra, e aí eles vão trazer então o report. Vão trazer então o resultado do que viram. Eles vão contar o que eles viram. Então, lá vai os 12 homens para enviar, entre eles Josué e Calebe. E eles vão e eles percorrem a terra e a Bíblia diz que eles dão um resultado aí, que a terra era muito boa. Como Deus tinha dito, manava leite e mel. Sabe, a tua vida cristã hoje em dia, nesse processo de santificação, você vai ter lutas, mas você vai ter o melhor de Deus também para você. E tem gente que só pensa no melhor de Deus lá no céu. Não, o melhor de Deus precisa começar aqui para você. Ok? Não que você não vai ter luta, não que você não vai
cair, não que você não vai ter problema, mas o melhor de Deus tem que começar a experimentar aqui agora. E aí um dia você vai experimentar na plenitude quando você for com Jesus. Amém? Então eles foram ver e disseram, olha, essa terra realmente é boa. E trouxeram um cacho de uva, que tinha que passar numa vara e trazer no ombro de 2 homens. Imagina esse cachinho de uva. 2 homens carregando. Eles trouxeram e começaram então a dar o report para aquele povo. E agora é o seguinte, nesse tempo aí, eles já tinham passado o Jordão, e agora eles estavam então vendo a terra. E Deus diz assim que, por que ele queria que os espias olhassem a terra e trouxessem a notícia de como era a terra? Porque nós temos que ter uma visão de fé sobre aquilo que Deus quer dar para a gente. Deus vai dizer para a gente o que a gente quer dar, o que Ele quer dar para a gente, e a gente precisa crer. A gente precisa crer naquilo que Deus vai dar para a gente. E à medida que você começa a crer, você então começa a entrar naquilo que Deus quer dar para você. Então, eles vão e eles olham a terra, e Deus diz a terra que eu vou dar. Então, essa terra é dada como uma promessa. A vida cristã para você que recebeu Jesus, que nasceu de novo, é uma promessa. E você tem que entrar na promessa. Você tem que possuir a promessa. E para você possuir a promessa, você vai ter que derrubar muito gigante. Como tinha lá na terra prometida. Tinha gigante lá. Eles iam ter que derrubar muito gigante. Eles iam ter que destronar muito povo forte, guerreiro, cidade fortificada. Só que tinha uma coisa. Não era pela força deles. Era por Deus. Então o que acontecia? Eles foram lá e olharam aquela cidade fortificada, a primeira cidade de Jericó. E estava fortificada, fechada, não tinha jeito de entrar. E ela caiu. E sabe como é que ela caiu? Eles deram 7 voltas no último dia, 7 dias, uma volta cada dia, em silêncio. No último dia, 7 voltas. Na 7ª volta, eles gritaram. Sabe como é que eles derrubaram os muros de Jericó? No grito. No grito. Eles não tiveram que pelejar, eles não tiveram que bater no muro, eles não tiveram que romper muro. Eles gritaram e o muro caiu. Porque o grito era no nome de Deus, do seu Deus, do Senhor que estava dando aquela cidade para eles. Assim é com você. Você vai ganhar também no grito, ok? E sabe como é que você grita? Jesus! Quando tiver uma cidade fortificada na tua presença, que você tem que passar por ela, não tem outro jeito. Deus quer que você conquiste, você rodeia e grita, Jesus! E o muro cai. Então, e lá foram os homens, e vieram trazendo o report da promessa, né? E eles então viram a terra, eram 12 espias, está aí no versículo 2. Depois, o que acontece? Do capítulo 13, versículo 27 a 33, eles dão o relatório. E aí então, o pessoal tem que se decidir o que quer. Se quer entrar na terra, se não quer entrar na terra. E sabe, desses 12 espias que foram lá, 10 deles eram meio depressivos, eram meio negativos. Não tinham comunhão suficiente com Deus para ver as coisas pelos olhos de Deus. Sabe qual que é o nosso problema na vida cristã? A gente vê as coisas pelos nossos olhos. Só o natural. Quando a gente, como cristão, como filho, filha de Deus, nós temos que ver as coisas pelos olhos de Deus. Como é que Deus está vendo isso? E o Josué e Caleb dizem assim, para gente. Para. A força deles já se foi, porque o Senhor é com a gente. O Senhor colocou eles nas nossas mãos. E o Josué chega a dizer assim, nós podemos devorá-los como o café da manhã, a gente vai devorá-los como pão. O Josué diz isso. Então o grupo se divide. 2 que veem pelos olhos de Deus, pensam pela mente de Deus, e 10 que não veem. 10 que não veem. Se divide, 2 grupos. Está aí, versículo 27 a 33. E a visão que Deus nos dá tem que ser seguida pela fé. Veja o versículo 30 aí.
capítulo 13, versículo 30. Vamos ler o versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Certamente prevaleceremos, não há dúvida. Eu tenho certeza disso. Deus não ia nos colocar numa fria. Deus mandou e Ele vai junto, Ele vai primeiro. Lembram lá da circuncisão? Quando o povo de Israel, que nasceu no deserto, não tinha sido circuncidado, então eles foram ser circuncidados. E lá, quando tinham sido circuncidados, o Josué sai, dá uma olhadinha no acampamento e ele vê alguém com uma espada desembainhada. E ele pergunta: você é dos inimigos ou é dos nossos? E aí ele respondeu: eu sou um anjo, o anjo do Senhor, com a espada desembainhada. E eu vim porque eu vou com vocês. Sabe do que tem do teu lado? Às vezes você pode nem estar vendo. Tem um anjo com uma espada desembainhada. O Senhor coloca, o anjo do Senhor acampa, os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livram. É a palavra de Deus. É um anjo. Quando você recebe a visão de Deus, e sabe, eu estou falando de igreja, Deus tem uma visão para o corpo. Nós hoje em dia estamos muito individualistas. O individualismo nasceu quando foi para a Grécia. Quando estava lá em Jerusalém. A coisa era bem familiar, era família. Depois foi para a Grécia, virou individualismo, veio para cá, piorou um pouco. O individualismo. Então, Deus tem um plano para o corpo. Para esse corpo. E o corpo é o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça. E Ele tem um propósito. E Ele quer levar todo mundo com um propósito. Mas quando Deus fala da visão que tem, se o povo não crê na visão, começa a blasfemar contra a visão, o que acontece? Até os que creem vão passar por problema. Aí Deus disse: 10 vezes esse povo já murmurou contra mim, já se levantou contra mim. Agora, todo mundo que não creu, da idade de 20 anos para cima, vai morrer no deserto. 40 anos de deserto. Sabe quem andou lá também? Josué e Caleb, que tinham crido. Então, quando não crê, quando a maioria não crê, a coisa parece um fermento na massa. Começa a se espalhar. A incredulidade se espalha. Assim como a presença do Espírito Santo. Se você chega cheio do Espírito Santo em algum lugar, a atmosfera se transforma. Se transforma com a tua chegada. Porque chegou o Espírito Santo. Mas quando chega a incredulidade, ela é como um fermento na massa. Ela começa a corromper outros. E ali então, esse grupo que não creu, começou a corromper com a incredulidade deles. E por causa disso eles tiveram que andar 40 anos no deserto até morrer. Ele falou: ninguém vai entrar desses incrédulos. Terrível, hein? Então eu acho bom você começar a perguntar para Deus qual é a visão de Deus para a nossa igreja, para o nosso corpo aqui. Abra um parênteses, quero dizer uma coisinha aqui para vocês que eu demorei muito tempo para resolver na minha mente. Eu pensava assim: mas por que tanta igreja? Por que tanta igreja? Por que esse negócio de igreja para lá, igreja para cá? Aí um dia eu estava lendo o livro do Apocalipse, as 7 igrejas. Eu falei: opa, aqui no Apocalipse tem 7 igrejas. E eu estava vendo cada igreja, nenhuma era igual. E aí Deus falou comigo: sabe por que eu tenho muitas igrejas? Porque cada lugar eu vou reunir pessoas que têm uma unidade, que são bem parecidos, que vão ter problemas parecidos, mas que não vão dar certo com o outro. Então, 7 igrejas, número total das igrejas de Deus. Então eu resolvi o meu problema no meu coração. Não tem problema de ter muita igreja, quanto mais igreja melhor. Hoje eu penso. E aí então tem que entender o que Deus está fazendo. Se perguntasse para você o que é que Deus está querendo fazer nesse corpo, qual seria a tua resposta? Talvez você não saiba. Mas se você não sabe, se você não tem a mínima ideia, como é que você vai entrar no mover de Deus? Se você não sabe qual é o mover de Deus, como é que você vai entrar no mover de Deus? Você nem sabe. É igual entrar no reino. Nem vê, nem vai entrar.
A Bíblia diz sem nascer de novo. Vocês entenderam? Então, nós somos um corpo, nós temos que andar em unidade, como diz o João 17, ok? Então estava lá aquele pessoal dando o relatório, e aí a coisa ficou muito complicada, porque olha só o que começa a acontecer no capítulo 14. Capítulo 14, vamos para lá. Nós estamos meditando no 13 e no 14. A falta de visão é como o fermento na massa, como eu estou dizendo para vocês. Veja o que acontece aí no versículo 31 ainda do 13. No último versículo do 13. É o último? Não, não é o último. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra ele, contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. A falta de visão, da visão que Deus está dando, influencia na visão que a gente tem da pessoa de Deus. Como é que você vê o teu Deus? Deus disse, está aqui a promessa, a terra é de vocês. Já dei essa terra para vocês. É uma promessa. Agora entra lá, vamos lá, entra e toma posse da promessa. E aí o povo diz aqui, não podemos. O que eles estão fazendo com Deus? Eles estão diminuindo a Deus. Estão tirando Deus da equação da vida deles. Está afetando a visão que eles têm de Deus. Está afetando a visão que eles têm de Deus. Deus não vai ser capaz de levar a gente. E vai daí para pior. Porque não somente afeta a visão que nós temos de Deus, mas também afeta a visão que a gente tem da gente mesmo. Ok? Veja o versículo 31 e o 33 aí. Ainda do 13. 31 e 33. 31 diz assim, ó. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei eles entrar na terra e conhecerão a terra que vós desprezastes. Vocês não entram, vou fazer entrar os filhos de vocês. Vou ser fiel com a minha promessa. Vocês não vão entrar, mas eles vão entrar. Agora vejam o que está escrito aí no 33. 33. Vossos filhos serão pastores nesse deserto por 40 anos e levarão sobre si a infidelidade até que o vosso cadáver se consuma no deserto. Eles não só comprometem eles mesmos, eles comprometem quem? Os filhos. Os filhos não tinham nada para andar 40 anos no deserto. Não era a propósito de Deus para eles. Mas o posicionamento dos pais comprometeu os filhos. Entenderam? E isso é bíblico. É só você ler o Êxodo 20. Castigarei os pais, os filhos nos pais, até terceira e quarta geração. Está escrito lá. Os filhos iam padecer naquele deserto. E sabe de uma coisa? Veja o capítulo, versículo 31, a segunda parte. Não só afeta a nossa visão sobre nós mesmos, sobre nossa família, nossos filhos, mas olha o que diz aí. Afeta a nossa capacidade de ver a gente mesmo. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. A Bíblia diz, diga o fraco, forte sou. Mas eles estão dizendo aqui, não, aquele povo, o inimigo é mais forte do que nós. Então, quando não entramos na visão que Deus tem para a gente sabe o que começa a fazer? Começa a entregar o poder na mão do inimigo. Como Adão e Eva fizeram lá no paraíso. E comprometeram todos nós que viemos depois. Começa a entregar o poder na mão do inimigo. Não, nós não podemos. Eles são mais fortes que nós. Diminui. Começa a ver a si mesmo através da visão do inimigo. E não através da visão de Deus. Porque segundo a visão de Deus, eles eram os vencedores. Eles iam entrar lá, expulsar todo mundo, não ia ficar nenhum. A terra era deles, Deus tinha dado por promessa, esperou 400 anos, até que aquela terra, a medida da iniquidade daquelas nações se cumprisse, se enchesse. E quando se encheu a medida da iniquidade, Deus disse, agora vai lá e destrói. Destrói todo mundo.
Foram 400 anos esperando que eles se arrumassem comigo. Não quiseram nada comigo. Agora é a hora do juízo. Vocês vão entrar lá e vão tirar eles. Vocês vão ser meu braço para o juízo contra eles. Mas o que eles estão dizendo aqui? Nós não podemos. O que estão dizendo? Nós não podemos. Estão renunciando à bênção de Deus. Irmãos, você já parou para pensar quantas vezes a gente renuncia à bênção de Deus? Por incredulidade? Por achar que é muito? Por achar que a gente não pode? Por desviar os olhos de Jesus? Veja Pedro. Na tempestade, Jesus andando sobre as águas, os apóstolos pensaram que era um fantasma, gritaram de medo, e o Pedro disse, Senhor, se é o Senhor, manda eu aí. E ele veio andando sobre as águas. Mas de repente ele tirou o olho de Jesus, colocou nas ondas, na força do vento, e começou a naufragar. Então você não pode dar o poder para o inimigo. Você não pode entregar de mão beijada o plano que Deus tem para você. Ok? Mas você tem que saber qual que é o plano. Por isso que vão os espias olhar. Sabe quem são os espias? Normalmente aqui hoje, regularmente são os pastores que vão ter que contar qual é a visão para a igreja, qual é a visão que a Bíblia fala que Deus tem para a igreja. Eles vão te dizer qual é a visão. Normalmente esses são os espias. Claro que está cheio de pastor por aí, igual os 10, né? Que não creem. Mas tem muito pastor que crê. Muitos creem. Então você tem que crer nessa visão que Deus tem para você como um corpo. Você está no meio de um corpo. E no corpo há proteção para a tua vida. Ok? Há proteção para a tua vida. Agora, continua olhando comigo aí. Na falta de visão, o pessoal blasfema contra a bênção. Já pensou blasfemar contra a bênção? Veja, capítulo 13, versículo 32. Veja o que diz aí. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. É terra que devora os moradores. Nós passamos, o Senhor está querendo que a gente entre na terra lá para ser devorado? Uma terra que devora os moradores. Então nós temos que ter muito cuidado, porque Deus tem uma visão para a gente. Como corpo, como igreja. Ok? E nós temos que ter cuidado com o que vamos fazer com isso que Deus está nos dando. E sabe mais uma coisa? A falta de visão dá poder para o inimigo. Veja o que diz aí o 32, o fim. São homens de grande estatura. Era uma visão da incredulidade. Porque sabe qual que era a visão do homem de Deus? Vamos pegar um como exemplo, Davi, por exemplo. Davi chega na presença de um desses homens de grande estatura, o gigante Golias. O Davi olha para ele e lá no coração de Davi, sabe o que Davi pensa? Grandão, hein? Que beleza. Quanto maior o tamanho, maior a queda. Ele diz, você vem contra mim com espada, com lança. Mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Mas qual é a visão deles aqui? Não. É contrária. E veja só o que eles dizem. A visão deles afeta a identidade. Veja o 33 aí, a última parte do versículo 33. E olha só. Os filhos de Anak são da descendência dos gigantes. E éramos, presta atenção nisso, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E também o éramos aos seus olhos. Eles olhavam para a gente e diziam assim, sai gafanhoto. E a gente está olhando, não é que a gente é gafanhoto mesmo? Falta de visão do que Deus tem para a gente, leva a gente a ter uma falta de visão, faz você pensar que você é um gafanhoto. E assim também eram os seus olhos. Faz você pensar que você é um gafanhoto. Deus tinha uma visão para eles. Eles não entenderam a visão, não aceitaram a visão, rejeitaram a visão, e agora está vindo todas as consequências. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo da terra,
porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. O que é que diz aí? Não sejais rebelde. A falta de visão leva à rebelião. É o caminho pelo qual a rebelião percorre. É a falta de visão, a falta de entender. O que é que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo para você que Deus tem um plano para o corpo. E para cada um que é membro do corpo, Deus tem uma coisa específica que você precisa saber o que é que Deus quer te usar nesse corpo, para que é que Deus quer te usar nesse corpo, e você tem que assumir o seu lugar. Às vezes a gente não está crendo. Às vezes a gente está recusando a crer no que Deus tem para a gente. E está olhando para a gente mesmo. Está olhando para as circunstâncias. Eu não posso. Igual esses aqui. Como é que nós vamos fazer? E eles entram numa rebelião. E sabe o que a rebelião produz? Vou dizer uma coisa para você. A rebelião produz uma coisa que a gente vê tão comumente na igreja. Às vezes a igreja está assim. Sabe o que a rebelião produz? Desespero. Desespero não é de Deus. Desespero é uma consequência da rebelião. Capítulo 14, versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E como o povo chorou aquela noite toda. Desespero. Saímos do Egito. E agora? Não podemos entrar na terra. Desespero. Choraram a noite inteira. E era um choro de incredulidade. Muitas vezes nós estamos chorando de incredulidade. Nosso choro, a causa é a incredulidade. Não estamos crendo. É um choro de incredulidade. E esse povo chora e grita a noite inteira, diz o texto. Então produz desespero. Veja só, versículo 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação disse: tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. A rebelião produz primeiro desespero. Segunda coisa que a rebelião produz é murmuração. Quando você vê uma murmuração, saiba que tem uma falta de visão, uma incredulidade atrás. Tem incredulidade. Porque esse é um dos resultados da incredulidade, a murmuração. E por que murmura? Porque não está crendo. Só por causa disso. A murmuração é um resultado da incredulidade. Agora veja outra coisa, nós já estamos terminando, graças a Deus. A rebelião traz à tona a identidade de escravos. A gente era escravo do Satanás, estava fazendo o que ele queria que a gente fizesse, e a rebelião tende a trazer de volta essa identidade de escravitude, escravidão. Ok? Veja o que diz o versículo 3 aí em diante. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. E o que era o Egito? Escravidão, amassando barro com os pés, fazendo cidade por Faraó. Escravidão. E eles queriam voltar para a escravidão. A incredulidade produz isso. Traz à tona uma visão de escravo. Entenderam? Terrível. É terrível essa coisa. Então, traz uma visão de escravo. E finalmente eu quero terminar lendo isso. A rebelião resulta em juízo. Capítulo 14, versículo 10. Diz assim: apesar disso, toda a congregação disse que o apedrejássemos. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. O que é que eles querem fazer aqui agora? Apedrejar. Apedrejar Moisés, apedrejar Josué, apedrejar todos os que creram.
vamos matar. Se tornam instrumentos do diabo para perseguir os crentes, para perseguir os que têm fé. Entenderam isso? Então é terrível esse negócio. Agora veja o próximo versículo aí. Estamos lendo no 10, agora o 11. Vamos lá no 11. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio deles, com pestilência os ferirei e os deserdarei. Nossa! E farei de ti um povo mais forte do que este. Moisés, vou mandar uma praga, uma peste no meio desse povo. Vou dizimar todo mundo e vou começar um novo povo a partir de você. Glória a Deus que Moisés era um homem de Deus. O Moisés cai de joelho na presença do Senhor e ele começa a orar ao Senhor por misericórdia e começa a orar por misericórdia. E Deus, sabe o que acontece? Ele perdoa. Veja como vai a coisa aí para frente. Meu Jesus, é um negócio tremendo. Versículo 13, 14 e aí por aí vai. E Deus começa a dizer então o que vai fazer. E daí Deus dá o castigo para eles. O número de dias que vocês andaram vendo a terra é o número de anos que vocês vão andar no deserto. Até que morra toda essa gente que blasfemou, que chorou, todos esses que ficaram desesperados, todos esses que olharam para si mesmo com os olhos seus próprios e não com os olhos de Deus. Toda essa geração vai morrer. Agora presta atenção. Será que Deus estava se agradando muito dessa situação? Não estava se agradando nada. Deus tinha feito uma promessa para esse povo. Deus queria levar esse povo na terra. Como é que você acha que estava o coração de Deus? Tendo que levar eles de volta para o deserto até morrer o último daquela geração. Não era plano de Deus. Então, quando nós não temos a visão de Deus para a gente fica fora do plano de Deus. E fora do plano de Deus, a coisa pega. A coisa é contra nós. Fora do plano de Deus, a coisa fica contra nós. Então nós temos uma visão clara para essa igreja. Ok? Temos uma visão clara. Se você não conhece qual que é a visão, quando você sair ali, e você entrar lá para fora assim, tem um negócio de vidro ali que está escrito a nossa visão. Vai lá e dá uma olhadinha. Qual é a nossa visão? O que é que nós queremos? O que é que Deus tem falado com a gente? Está lá escrito a nossa visão. Ok? Dá uma olhadinha na nossa visão. E aí você pergunta para você mesmo, e quem eu sou nessa visão? Que membro que eu sou? Eu sou a boca? Eu sou a mão? Eu sou os olhos para enxergar? Qual é o meu dom para ser usado nessa visão? Fé? Eu preciso crer para coisas impossíveis? Existe uma fé que é natural, mas existe uma fé que é dom de Deus. Então eu quero que você dê uma olhadinha ali na saída. Do lado da porta do meu escritório ali, tem um negócio de vidro que conta para nós qual é a nossa visão e qual é a nossa missão. Leia isso e pergunte para você mesmo. E eu? Porque como povo, nós temos que entrar no que Deus tem para a gente. Deus não quer que ninguém fique para trás. Deus não quer matar ninguém no deserto. Ok? Nós não podemos ficar chorando por incredulidade. Não podemos ficar olhando para nós mesmos com os olhos do inimigo, pensando que nós somos o que Deus não disse que somos. E eu quero terminar dizendo isso para você. Sabe quem é você? Talvez você não saiba, mas eu vou dizer quem é você. Você não é quem você pensa que é. Você não é. Você não é quem os teus amigos dizem que você é. Você não é. Você não é quem aqueles que não gostam de você dizem que você é. Sabe quem você é? Você é quem Deus diz que você é. É Deus que fala quem você é. A tua identidade começa no teu Deus. Descubra o teu Deus e você descobre a tua identidade. Amém? Ande com o teu Deus e você vive os planos que Ele tem para você.